Pessoal, boa tarde a todos, bem-vindos aí a mais esse Papo Condestre. E hoje recebendo o Rafael Moura, aqui, representando a si próprio e a NT, tá? E a Thabita representando a si própria. A Thabita recém-chegada dos trópicos, não, mentira, recém-chegada do frio, onde estava fazendo um curso e vai aqui bater um papo com a gente, para quem não conhece. Agradecer a vocês dois, tá? Mais uma vez, por terem aceitado o convite. E a Laís e o Ivan, que estão aí nos bastidores, sem eles não seria possível. A gente está mudando um pouco a ferramenta, é uma ferramenta nova para a gente também, Simpla, também a gente vai adequar, não sei se vai continuar sendo essa, a gente está estudando. Tá se adaptando. Esse aqui, afinal de contas, esse é o sexto e daqui a pouco virão outros. Então, eu queria deixar vocês à vontade para vocês começarem. Rafael, a gente começa pelas damas? Claro, sempre. Sempre. Então, Thabita, mais uma vez, boa tarde, obrigado. Se apresente e faça a apresentação que você tiver que fazer. Muito obrigado mais uma vez. Ótimo. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer. Eu acho que é a primeira vez que eu estou participando de um webinar, Mauro. Obrigada pelo convite. E quero só ressaltar assim, que como eu não estou ainda na ativa, eu acabei de voltar de um MBA, assim, eu estou falando aqui pela Thabita, pelo que a gente tem acompanhado assim, do que está saindo na mídia e dos webinars, tá bom? Vou começar aqui com uma apresentação. Enquanto a Thabita compartilha a apresentação, né, eu acho que é importante ressaltar um ponto específico em relação à resolução de descomissionamento, que nós tínhamos aí essa resolução antiga, 27 de 2006, que era uma resolução que tratava dos aspectos técnicos do descomissionamento, e aí, em determinado momento, a diretoria colegiada solicitou que esse alinhamento da estratégia da ANP como órgão regulador, fomentando oferta permanente, fomentando a reativação dos campos terrestres, o link da estratégia do descomissionamento com o desinvestimento da Petrobras, comissionou a assessoria que fizesse uma transformação nessa revisão em andamento para que passasse a contemplar todos esses aspectos que hoje estão refletidos na resolução, inclusive o estudo de justificativa para o descomissionamento, que nada mais é aquele VTE que junta as questões de reservatório, né, com as questões técnicas e premissas para o abandono do campo. Então, a Thabita, ela assumiu esse desafio na assessoria da diretoria, então ela coordenou esses esforços iniciais para tornar a resolução técnica de descomissionamento nessa resolução que a gente tem hoje. Então, a Thabita tem muita, apesar de ter passado um ano e meio fora da ANP, tem muita propriedade para falar do assunto, porque está justamente na raiz e no alicerce dessa transformação dessa resolução que a gente finalizou aí de dezembro do ano passado até abril, quando saiu a resolução. Então, eu acho que a Thabita já plotou aí a apresentação dela e pode dar continuidade aí. Então, é exatamente o que o Moura estava falando. A história é a seguinte, eu acho que a resolução estava sendo já trabalhada desde 2016, né, Moura? Então, o pessoal já vinha conversando, já vinha todo aquele esforço, mas ela estava concentrada nos requisitos técnicos, né, do descomissionamento em si. E aí, em 2018, resolveu-se formalizar um grupo de trabalho, né, que já estava meio que andando. Quando isso subiu na diretoria, a diretoria colegiada falou, não, olha, agora a gente tem, na verdade, toda uma política de AIP voltada ao aumento do fator de recuperação, né? E ela precisa também estar incorporada nessa norma. E eu recebi essa tarefa, o diretor Décio Odoni, né, o ex-diretor-geral da ANP, ele me chamou na sala dele e falou, Thabita, ele tinha uma frase que ele falava assim, né, descomissionamento sobre o meu cadáver. Né? Ele falava isso, obviamente, não se referindo às oportunidades de descomissionamento, ele falava do descomissionamento prematuro, né? Que a gente não podia. O Brasil ainda é um país assim, de uma história de petróleo que, para mim, ainda é recente demais para a gente começar a descomissionar
os nossos campos com um fator de recuperação ainda baixo, a gente vai ver isso, né? Que na verdade, com muitas oportunidades ainda de extensão de vida útil dos campos, né, dos reservatórios, e isso precisava estar dentro da norma. Então, o que aconteceu foi exatamente isso. A gente tinha a política de EIP, a 17 de 2017, né, a resolução CNP 17 de 2017, e lá preconizava que a maximização da recuperação dos recursos em si dos reservatórios era a política de EIP, né? Que a ANP deveria garantir o adequado descomissionamento das instalações ao final da vida útil dos campos, evitando que o descomissionamento ocorresse de forma prematura. Falava também sobre o incentivo, né, da exploração e produção nas bacias terrestres e do aumento da participação das empresas de pequeno e médio porte, e já também tratava a oferta permanente. Só que naquela época a oferta permanente ela estava instituída para campos devolvidos ou em processo de devolução, né? Não estava, né, nessa amplitude toda que tem hoje. Ela ainda estava restrita também àquilo que também tinha ido para o BID, que não tinha sido adquirido, tá? Então, ela ainda estava assim, incipiente. Foi uma ideia que surgiu e a gente conseguiu colocar ela na resolução do CNPE 17, mas ela ainda estava para esses campos devolvidos, que já era suficiente para a gente trazer isso para a norma. Então, falando um pouco, direcionando assim para o onshore, os objetivos da norma basicamente aprimoramento de alguns requisitos técnicos ambientais e particularmente do programa de descomissionamento de instalações terrestres. A gente vai ver que essa nova resolução ela traz um roteiro, né, para o programa de descomissionamento de instalações terrestres. Ela faz distinção entre as instalações terrestres e as instalações marítimas, né? Então, é um programa muito mais robusto, ainda que diferente do marítimo, né, mais simplificado. E, mais do que isso, ela incorpora os direcionamentos das políticas de EIP para dentro da norma e institui esse procedimento de devolução de áreas terrestres, né? E esse procedimento de devolução de áreas terrestres, ele, na verdade, já estava sendo praticado pela ANP, né? Porque a gente já estava recebendo esses campos e falando assim, ó, tudo bem, a gente recebeu aqui o PDI, mas espera que a gente vai ver se tem alguém que está interessado, e aí, se realmente não tiver, a gente descomissiona o campo. Isso já estava acontecendo, mas agora ele acontece antes e acontece sem a necessidade, né, de cessar a produção, esperar para um BID, né, e depois, se não tiver ninguém que continue a produção, fazer o descomissionamento. Então, ele vem antes, né? Então, isso acho que foi o grande salto da resolução, e você vai ver que direciona exatamente para o que o governo estava querendo, né? Que o governo, na verdade, todo trabalha para isso, que é o aumento do fator de recuperação de reservatórios e a extensão da vida útil dos campos, a continuidade do pagamento, né, dos royalties, das participações especiais, da geração de emprego, tudo isso, tá? Como eu falei, era um modelo que já estava em andamento. A gente já tinha feito rodadinhas, eu participei de boa parte delas, né? A gente já tinha concedido aí mais de 50 áreas, já tinha arrecadado uma certa quantia de bônus de assinatura, mas o bônus de assinatura, gente, em campo marginal, não é isso que a gente busca, não, né? Eu queria que tudo isso fosse, na verdade, revertido até para investimento, porque a gente não busca. A gente busca a continuidade mesmo desses campos, que quando a gente fala de oferta permanente, a gente já está falando já do final, né? Porque é quando a empresa já não conseguiu ceder os direitos, ou não tem interesse em ceder os direitos, não vale mais a pena, ele quer devolver. Então, a oferta permanente, ela é o primeiro step, assim, para quem quer entrar no mercado. Depois disso, ele tem que crescer e adquirir outros campos, né? Ou ir para algum ativo exploratório, porque esses campos, eles realmente são bem pequenos. Bom, quando a gente fala de descomissionamento no onshore, a gente vê assim, que a previsão de descomissionamento no onshore ela é bem reduzida, graças a Deus, né, que a gente está conseguindo atingir aí esse objetivo. Hoje, o que a gente tem previsto para o quinquênio? Que tem declarado pelos concessionários e está disponível no site da ANP, 0,6 bilhões de reais entre
2020 e 2024, que é o que vem reportado no Programa Anual de Trabalho. Isso corresponde a 3% desse total de 25 a 26 bilhões previstos em descomissionamento do Brasil nos próximos 5 anos. Então, você vê que o onshore ele não é o ambiente para descomissionamento, ele é um ambiente para a extensão, né, da vida útil e é um ambiente que a gente está trabalhando para isso. Então, a gente tem 3% do total descomissionamento, dos gastos em descomissionamento previsto no Brasil voltado para o onshore, tá? Se você olhar, eu peguei até uma curva aqui dos relatórios de abandono, a gente vai ver que a gente não tem muitos abandonos reportados, tá? Em postos de desenvolvimento e produção, que são os postos 7, 8, 9. Tá? Ele é uma curva declinante, mas a gente precisa também entender que agora, com o plano de investimento da Petrobras, existe toda uma negociação de descomissionamento desses campos. E quando a gente fala de descomissionamento no onshore, a gente está falando de arrasamento, praticamente de arrasamento e abandono de poços, né? Então, a gente tem muitos poços e tem alguns poços que a Petrobras julga que já está pronto ou em vias para ser arrasados ou abandonados permanentemente. E isso está sendo discutido e eles estão dando um prazo, né, que teoricamente está dentro de um quinquênio, para as empresas elas fazerem descomissionamento e serem ressarcidas. Então, eu acho que esse retrato ainda não está no PAT 2020, mas eu acho que no PAT 2021 a gente vai ter um retrato melhor dessas atividades previstas de desativação, que é basicamente arrasamento de poços, no onshore, tá? E talvez a gente tenha alguma coisa a mais aí por conta dessa negociação no plano de investimento da Petrobras. Então, mas hoje o que a gente tem é isso, e você vai ver que desses 600 milhões de reais previstos, 71% é arrasamento e abandono de poços, 20% é recuperação de áreas, né, um pouco em relação à retirada de equipamentos, e o resto são outros deslocados num item chamado outros, né? Eu coloquei os dados aqui, o Rafael sempre fala eles, eu vou só repetir aqui. A Wood Mackenzie prevê que descomissionamento é um mercado em potencial, são 85 bilhões de dólares previstos em descomissionamento na próxima década. O IBP apresentou que esse valor ele é entre 2020 e 2028. O Brasil vai responder por 11% disso, e agora, dia 27, a Wood Mackenzie soltou um outro relatório que diz que são 14 bilhões na próxima década no offshore, tá? E se a gente olhar esses investimentos em o que está previsto hoje no PAT, esses investimentos de descomissionamento, eles representam 6% dos investimentos totais, tá? em produção, em desenvolvimento e produção, sem contar a exploração. No Reino Unido, representa 10% do EIP deles lá, então a gente está bem, assim, né, em relação a descomissionamento e essa dicotomia de descomissionamento e aumento do fator de recuperação. O Destre sempre pergunta sobre isso, né, Destre, sobre essa dicotomia entre descomissionamento e aumento do fator de recuperação. E o que a gente quer evitar? O descomissionamento e a cessação da produção, né? Existe o descomissionamento que vai, inclusive, aumentar o fator de recuperação, que são aquelas instalações que, na verdade, a vida útil já passou, está cheio de gargalo de processamento de água, já não consegue mais lidar com toda a produção do campo para fazer gas lift. Então, você precisa trocar toda essa instalação e implantar uma nova solução de desenvolvimento para que a gente consiga avançar, né, na continuidade da produção do campo. Então, esse descomissionamento ele é super bem-vindo, né? A gente quer isso mesmo, mas o descomissionamento com a cessação da produção, a gente precisa dar uma olhada melhor e entender que todas as soluções possíveis foram analisadas e que, de fato, não resta alternativa econômica e que a única solução é descomissionar. Tá? E o que a gente fez foi trazer para a norma exatamente um artigo que diz que o contratado tem que explorar todas as opções de desenvolvimento econômico e ambientalmente viáveis, com o fim de maximizar a recuperação dos reservatórios e evitar o descomissionamento prematuro das instalações de produção. Tudo que a gente fez, na verdade, a gente se baseou
no que já está feito no mundo, né? E o Reino Unido, ele é um benchmarking para a gente muito forte. Se vocês olharem, o Reino Unido também tem um documento do EJD, que é chamado de cessação da produção, e ali também ele apresenta tudo que foi analisado e que, na verdade, justifica esse descomissionamento, tá? Esse artigo 3º também tem no regulamento do Reino Unido, falando que tudo tem que ser estudado, né? Todas as opções de desenvolvimento têm que ser estudado, até que a gente consiga, de fato, comprovar que o descomissionamento ele é a única solução. Então, por que a gente quer postergar o descomissionamento, né? Porque, na verdade, a gente ainda precisa maximizar o aumento o fator de recuperação do Brasil, né? Eu coloquei aqui óleo, gás e óleo equivalente, e aí a gente vai ver que hoje, de tudo que está descoberto e declarado no Boletim Anual de Reserva, pré-sal e pós-sal, a gente só produziu 9,5% do que já foi descoberto. Então, hoje, a nossa fração recuperada é 9,5%. E, para o óleo, a gente, com base nas reservas totais, né, nossas reservas 3P, isso pode chegar a 20%. Então, a gente ainda tem que produzir tudo que a gente já produziu, a gente tem que produzir para a gente chegar nos 20%. Tá? Se a gente considerar o gás, o óleo equivalente, aí é basicamente a mesma coisa, vai dar 21%, que é o que todo mundo fala e o que a Agência Nacional do Petróleo divulga, do fator de recuperação do Brasil. Mas hoje a gente só produziu 10% do que a gente descobriu. Então, a gente ainda tem muito mais para produzir, isso contando com o pré-sal. Tá? Se a gente for contar com pós-sal, isso só o pós-sal acho que está em 16%. No onshore, gente, a gente vai ver uma fração recuperada de óleo aí de 21%. Então, de tudo que a gente já descobriu, que declarou no Boletim Anual de Reservas, a gente já produziu 21% e vai chegar a 25%. Eu tenho uma preocupação muito grande, depois eu vou mostrar para vocês, que as reservas provadas, elas estão diminuindo drasticamente no onshore. A gente não está fazendo reposição de reservas. Então, a gente precisa destravar duas coisas, né? São os campos já descobertos e que tem produção e que a gente precisa investir massivamente para repor reserva. E a gente tem casos de sucesso da PetroRecôncavo, quando ela comprou o campo, né, as reservas eram baixíssimas. Hoje elas continuam produzindo, depois de não sei quantos anos, com o mesmo número de reservas, de repor reservas, né? E a gente precisa também focar na exploração, porque o nosso Brasil é grande, 5% só das áreas sedimentares elas estão concedidas, um enorme potencial, e eu, assim, sou muito entusiasta e otimista em relação ao nosso potencial, viu? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nessas duas frentes. Então, o onshore, gente, a fração recuperada dele, contando óleo e gás, é 25% e pode chegar aí a 31% com base nas reservas 3P. Quando a gente fala em descomissionamento, a gente fala, mas o poço só produz um barril, né? Vamos descomissionar. E aí, quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente vai ver, gente, que nos Estados Unidos, e o Márcio Félix sempre fala isso, né? Poços produzindo de 0 a 1 barril de óleo equivalente por dia são 336 mil poços. 336 mil poços que produzem uma média aí de 50 mil barris por dia. E são poços, gente, que estão produzindo há muito tempo e eles não descomissionam, tá? 80% dos poços produzem menos do que 15 barris por dia nos Estados Unidos, viu? E hoje os Estados Unidos têm 982 mil poços em produção. O Brasil, no onshore, tem 6.300 e alguns quebradinhos em junho de 2020. E, para vocês terem uma noção, hoje a gente tem 30 mil poços perfurados no Brasil, né? Então, você vê aí o quanto, né, a gente ainda precisa avançar no potencial do Brasil. Aí o pessoal fala assim, Thabita, mas Estados Unidos é uma história diferente, né? É uma cultura diferente, é uma infraestrutura, né? Uma cultura de capital, um capital intensivo, né? Um mercado financeiro todo por trás que sustenta isso. Mas tem também, gente, a província de Alberta. Eu, geralmente, quando falo de aumento de fator de recuperação, eu falo do Reino Unido e da Noruega. Dessa vez eu não trouxe, eu trouxe aqui o onshore, a província de Alberta, no Canadá. E a gente vai ver, gente, que lá eles têm
em torno de 37 mil poços produzindo e produzem uma média de 13 barris por dia. E produzem em torno de 484 mil barris por dia. Isso sem contar a produção das oil sands, né? Porque a província de Alberta ela produz muito mais em oil sands, ela produz quase 3 milhões de barris em oil sands. E é uma coisa também que a gente precisa destravar no nosso onshore. Você vê o potencial dos oil sands, tanto na província de Alberta, e o provincial do shale, né, do não convencional nos Estados Unidos, o quanto tem um boost na produção. A gente precisa contar essa história no Brasil também. Tá? Bom, quando a gente fala da necessidade de revitalização do onshore, eu mostro esses números aqui, eu mostro com assim, né, um sentimento de urgência, né? Por isso que o REAT ele é tão expandido e precisa mesmo ser muito amplificado, porque o que hoje a gente vivencia é uma aceleração do declínio da produção. A gente precisa fazer mais pelo onshore. Então, por exemplo, lá em 2015, a gente tinha 8.288 poços produzindo, né? Hoje, a gente tem 6.589 em janeiro, né? Esses dados são dados de janeiro. E aí, o que a gente vê, isso no onshore, o que a gente vê aqui, gente, aqui, de 2017 para 2015, foram 500 poços, que em 2 anos a gente desceu 500 poços. O número de poços em produção caiu 500 poços. De 2019 para 2017, gente, esse número duplicou. A gente caiu 1.000 poços. 1.100 poços pararam de produzir. Então, a gente tá descendo uma avalanche, né? Você vai ver aí que, né, ele muda, né? Ele tá assim, daqui a pouco ele faz assim. E você vê isso refletido na produção de óleo. Em 4 anos, a gente perdeu 30 mil barris por dia de óleo, de 2012 a 2016. E hoje, de 2020 a 2016, a gente perdeu quase o dobro. Então, isso está tudo interligado. E isso é essa necessidade da gente passar esses campos para as mãos corretas de quem, de fato, vai investir no campo, tá? Hoje, gente, a previsão de investimento em desenvolvimento e produção no onshore corresponde a 3% da previsão de investimento em desenvolvimento e produção no Brasil. São apenas 3% que estão dedicados ao onshore. Eu lembro que lá em 2015 a gente falava de 2,5 bilhões de dólares, né, no onshore. Hoje a gente está falando aí de muito menos, 13 bilhões de reais. E então a gente precisa ver de fato esse boost de investimento. O gás, gente, a gente já tem uma história mais feliz, né? Porque teve a Parnaíba, teve a Eneva que descobriu, né, o Parnaíba e aí adicionou uma capacidade de gás, de produção de gás e essa história precisa se repetir, tá? Olha, eu falando das reservas provadas, olha quanto caiu as nossas reservas provadas aí, 50%. Né? E hoje a gente tem aí 5,5% só da produção onshore em relação à produção total do Brasil. Quando a gente fala de poços terrestres concluídos, a gente fala de um nível de 2019, foi um nível que a gente não vê, gente, desde a década de 70. Foram 123 poços concluídos em terra, e a gente viu esse número, foi lá na década de 70 que eram 128. Vocês vão ver aí que na década de 80 a gente teve um boom, foram quase 1.000 poços perfurados, né, por ano. E depois a gente voltou a ter um boom de novo aqui nesse período aqui de 2008, 2009, né, 10. A gente teve de novo esse boom, mas depois de 2014, lá no finalzinho de 2014, 2015, quando teve aquela queda do preço, o colapso do preço do petróleo, a gente despencou aí no número e até hoje a gente não conseguiu recuperar, tá? E agora com essa, né, toda essa crise novamente do petróleo, a gente realmente precisa mudar, porque a gente precisa perfurar, gente. No onshore é isso, perfurou, produziu, perfurou, produziu. Lógico que não é só isso, né? Quando a gente pega um campo, a gente tem outros, você faz um ajuste na bomba, você faz uma intervenção, você faz poucas coisas, você já consegue até um resultado, dependendo se o campo estiver mal administrado ou não, né? Mas você pode fazer fraturamento, acidificação,
você pode trabalhar na injeção de água e tal, mas vai chegar uma hora que você vai ter que perfurar, você vai ter que fazer poço de infill drilling, né? E depois disso, você tem que avançar na exploração. Se você quiser crescer mais, você vai ter que avançar. Então, a gente precisa começar a ver isso, e graças a Deus a gente já está começando a ver isso. A gente vê relatos bonitos assim da PetroRecôncavo. Em 2 meses aí ela aumentou, 2 a 3 meses, 100 e poucos dias, aumentou quase 30%, né, com pequenos ajustes. E eu sei que a gente vai vivenciar essas histórias bem bonitas também daqui para frente, tá? Quando a gente olha para a província da Alberta, a Alberta adicionou aí 1.745 poços de petróleo e 745 poços de gás em produção em 2019. Então, você vê que realmente tá difícil, né? Então, eu tava olhando os números da Baker. Em junho de 2019, gente, a gente estava com 8 sondas operando. Em 2012, a gente estava com quase 100 sondas operando no Brasil. Em junho de 2019, a gente estava com 8 sondas. Aí, quando a gente vai para a Colômbia estava com 30. A Argentina estava com 68. Nos Estados Unidos, eu nem vou falar, né? Porque os Estados Unidos, hoje em dia, aí, eles perfuram mais de, sei lá, 15 mil poços por ano. Mas você vê que a gente precisa, porque o nosso país é riquíssimo, o potencial ele está aí, mas a gente precisa fazer as coisas certas para a gente poder atrair os investimentos, tá? E aí, o que a gente já fez? A gente fez muita coisa, né? A gente teve a base de tudo, que foram essas novas políticas de IP, redução de royalties, essa redução de royalties, agora, inclusive, que o CNPE ele publicou a resolução número 4 de 2020, né? Colocando 5% para os pequenos e médios produtores, mas a gente já tinha feito uma resolução de 2018, que era a redução de royalties sobre a produção incremental. RBL, cessão de contratos, a gente flexibilizou bastante. Oferta permanente, gente, foi um avanço a oferta permanente. Antes a gente pegava esses campos devolvidos e não tinha como ofertar, né? Eu lembro que teve uma vez que eu encontrei com uma pessoa, eu não vou falar nomes aqui, mas eu encontrei com uma pessoa assim que produz no offshore e eles estavam atuando no onshore. Ele falou: Thabita, vocês mandaram descomissionar ou arrasar um poço. Esse poço não era para gente, mas esse poço tinha aí uma capacidade de produzir uns 10 a 15 barris por dia. Era para você ter dado para outros operadores. Mas, na época, a gente não conseguia colocar isso em leilão, porque a gente precisava ficar guardando, né, a autorização do CNPE, né, todo aquele calendário de rodadas e tal, e não dava para pedir para o concessionário: espera aí, não sei quando que vai ser e tal. Então, a gente acabou que mandou descomissionar alguns campos devolvidos, alguns poços, né, por conta disso. Mas, graças a Deus, a oferta permanente hoje, ela finda tudo isso, né? E a resolução 817, ela formaliza todo esse processo, né? E a gente consegue hoje dar andamento a esses campos que estão em devolução, e a gente vê que o mercado vem com a gente, né? Eu vejo histórias lindas, assim, eu tenho a história da Petromais, da Luna, né, entrando, né, a Luna engenheira, ela se formou e entrando para adquirir um campo, e desse campo, gente, ela avançou, ela cresceu, né, a Petromais, né, agora, né, avançou, cresceu, novos sócios, e você vê eles adquirindo mais campos e bidando, né, em planos de investimento da Petrobras. Então, eu sei que o onshore ele é esse chão para o empreendedorismo, para os jovens, não só os jovens, mas a junção também das pessoas que se aposentaram na Petrobras, que tem um conhecimento vasto dessas bacias, que sabe onde tem um potencial, que tem know-how para convencer os investidores, junto com jovens dispostos também a entrar nisso e juntando tudo isso e fazendo esse onshore florescer. A gente tem a entrega dos relatórios do REAT, eu estava comentando antes que o REAT é um grande esforço, né, de comunicação, e o REAT ele atrai a atenção, ele cria esse ambiente propício ao negócio, né? Ele cria esse engajamento, essa atenção toda para o onshore e a disposição da gente mudar e fazer tudo melhor. E eu e o Dexter estava falando que a gente tem que fazer isso em algas rasas também, e acho que toda a atenção, né, que a gente puder dar para poder fomentar investimento no Brasil é sempre bem-vindo. E a gente fez uma coisa que eu acho que é uma das coisas principais, se não a principal, que é acelerar essa sessão
de campos da Petrobras. Então, em 2018, eu lembro que eu participei junto com o Moura, inclusive, de uma nota técnica que a gente fez para poder, ditando um prazo para a Petrobras concluir esse plano de investimento, visto que a gente estava enxergando já essas curvas de declínio de produção e quando você vai vender um campo, você não vai investir, né? Você vai esperar para vender e o outro operador vai investir. Então, se você não investe, campo de petróleo é isso, né? Cai. Então, a gente fez isso tudo, na verdade, começou lá na resolução do CNPE 2 de 2016, que é outra história que eu nem vou contar aqui. Então, eu vou terminar com isso. Desculpa, Destra, eu já devo ter estourado todos os meus limites aqui. O que eu acho que é importante? Né? Eu acho que é importante, de tudo que a gente fala, que a gente ouve, do REACT, dos relatórios, né? Para mim, o que é importante? É você concluir o desinvestimento da Petrobras. Porque no momento que você tira esses campos, né, das mãos da Petrobras, que é uma excelente empresa, que tem excelentes técnicos, mas que já se posicionou de que vai desinvestir desses campos e que está migrando o investimento todo para o pré-sal. E aí você coloca na mão de quem quer investir, de quem vai colocar milhões nisso, você começa a gerar, gente, destravar o mercado. Porque o mercado, por exemplo, o mercado de bens e serviços, ele está travado. Por quê? Porque não tem demanda. No momento que você cria a demanda, que você dá esses campos e coloca na mão de outros operadores, você cria essa demanda de bem servido e automaticamente, gente, o mercado cria as soluções, né? E você cria também esse espírito de empreendedorismo. Eu lembro que eu fui acompanhar algumas operações recentemente e eu cheguei lá nessa operação, eu lembro que existia assim, uma dificuldade de a gente achar gerador. Né? Não tinha, era pouquíssimo, um fornecedor, no máximo 2 que tinha gerador. E aí eu vi o estagiário falando, o estagiário de uma outra empresa que foi visitar lá, falando, gente, eu já percebi que aqui não tem gerador, se a gente tiver demanda, a gente precisa colocar aqui uma empresa de gerador. E eu vi também o encarregado da sonda falando a mesma coisa, falando, olha, quando a gente tiver demanda, eu acho que eu vou juntar aqui para a gente colocar uma empresa de gerador. Então, quando você tem demanda, gente, você destrava eu acho, né, na minha visão, você destrava esse mercado de bens e serviços que hoje tem uma dificuldade muito grande. Desde 2014, quando teve aquele baque do petróleo, que a gente teve essa redução drástica das atividades, resta uma empresa, 2 empresas, não tem muita possibilidade, e algumas atividades estão só nas mãos assim, de grandes empresas. Então, quando você gera demanda, você consegue destravar isso e o mercado mesmo ele se ajeita. Você também ataca essas soluções de comercialização, que hoje é um problema, né? Você começa a criar outras soluções de comercialização, porque com volume você consegue fazer alguma coisa a mais, né? Você consegue implantar essas refinarias menores, mas tem que ter volume. Enquanto tiver meia dúzia de campos, não adianta, tem que ter volume para a gente criar essas outras soluções. Você potencializa a exploração, por quê? Porque essas empresas novas, elas se tornam fortes, elas geram fluxo de caixa, e com esse fluxo de caixa, gente, elas conseguem começar, então, a investir, elas começam a investir em exploração no entorno da área e assim vai crescendo. Então, é a partir da conclusão dos investimentos da Petrobras, desses campos maduros, que a gente vai conseguir enxergar aí esse crescimento do mercado. O novo mercado de gás, né, não tem como a gente destravar gás, e a gente está falando, gente, de um potencial no Brasil das bacias paleozoicas. Eu gosto de assistir as apresentações do Frederico Miranga da Eneva, né? A gente tem, né, uma quantidade de área aí de bacias sedimentares que são propensas a gás. A gente precisa destravar o mercado de gás. O mercado de gás não destrava não só as bacias maduras, porque a gente vê relatos aí do pessoal dizendo, olha, eu tenho gás, mas não tenho como escoar meu gás e tal. Mas não somente isso, como também destrava investimentos em exploração, tá? Incentivos à exploração, eu particularmente acho que a gente precisa trabalhar numa estratégia de divulgação de dados. A gente tem muito dado público. Eu, por mim, a gente precisa jogar esses dados na internet para a gente poder estimular que mais consultores aí trabalhem e propaguem essa informação do dado.
precisamos trabalhar na regulação do não convencional, sem dúvida, e aí eu acho que a gente tem que começar a pensar num modelo de concessão diferente, viu? Tudo que nasceu no REAT, que eles estão discutindo de blocos regionais, eu acho excelente ideia, porque a gente precisa pensar diferente para a gente poder atrair, e a gente não tem muito tempo. Tá? A transição energética está aí, redução de demanda está aí, então a gente não tem muito tempo para pensar em incentivar a exploração. E o licenciamento ambiental e os ajustes regulatórios, né? Licenciamento ambiental a gente precisa também trabalhar não só no offshore, como também no onshore. Eu vi uma apresentação do pessoal da Imetame dizendo quanto tempo demorou para sair uma licença ambiental. A gente tem pressa, o Brasil tem pressa, então a gente precisa trabalhar também nisso e nos ajustes regulatórios, né? A gente trabalha na ANP, a gente sabe que a gente também tem um dever de casa a fazer. Mas eu acho que o que é importante mesmo está aí nesses quadradinhos anteriores, que eu acho que vai destravar o mercado. Era isso que eu tinha que dizer. Desculpa, eu nem sei quanto tempo tem. Obrigado, Destre. E acho que o Moura consegue complementar muito mais na parte de descomissionamento. Eu já contava já com a sua explanação perfeita. Fica tranquila. Moura, vamos lá. Bom, parabéns, Thabita, pela apresentação maravilhosa, captando aí os fundamentos da revisão da resolução de descomissionamento e pintando o quadro geral do contexto da indústria do petróleo no Brasil. Eu não vou entrar numa apresentação detalhada, senão a gente acaba indo até meia-noite, ainda mais se passar depois a palavra para o Mauro, então a gente não termina nunca esse webinar, mas eu acho que tem 3 pontos, 3 e um quarto ponto conectado que são bastante importantes da sua apresentação. O primeiro deles é o ponto em relação ao bônus de assinatura. A gente teve um bônus de assinatura baixo para esses campos que entraram na oferta permanente, são 30 milhões, e isso não interessa muito para a gente, porque o conceito é de trazer empresas, então é super importante pontuar que são 10 empresas novas trabalhando dentro desse ambiente, então é um aumento muito significativo. E além da questão das empresas novas, embora o bônus para o nosso contexto como país seja um bônus baixinho, a gente fala de investimentos da ordem de 300 milhões em termos de esforços exploratórios. Então, falando de um contexto terrestre, isso é muito significativo. Outro ponto nesse aspecto e nessa comparação e na importância do onshore, que é uma importância que talvez não agregue na produção de barris por dia do país. É claro, a gente tem um pré-sal, mas é muito importante saber o quanto o onshore é intensivo em mão de obra. Apesar do declínio que a gente vive, que a Thabita apresentou muito bem, o onshore é tão intensivo em mão de obra que o número de pessoas trabalhando onshore no Brasil é um número equilibrado em relação ao número de pessoas trabalhando offshore, mesmo na condição que a gente tem hoje. Então, um aumento em termos de empresas e de produção no onshore tem uma capacidade de geração de emprego e de renda e local, em comunidades locais, que é muito relevante e muito importante em termos de desenvolvimento de país. Até por isso, o senso de urgência. Gente, está saindo de uma crise, na verdade, uma crise que é uma crise estendida e que se agravou nesse momento em razão da pandemia, então a gente tem urgência para uma retomada da economia e tem uma urgência para se criar um processo de continuidade. Então, é claro que a ANP ela tem ou já detinha instrumentos licitatórios, mas instrumentos que, como bem colocado pela Thabita, demandavam o evento rodada. Então, o que a gente busca hoje é ter um senso de continuidade de produção desses campos, que esses campos possam continuar a produzir sem uma interrupção indesejada para que uma nova empresa assuma depois de um prazo muito longo. E ainda, falando da questão do senso de urgência, a gente sabe, nós somos reguladores da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a gente sabe que o tempo para a produção de petróleo é um tempo que já está mais ou menos marcado pelas previsões 2040, 2050, então a gente sabe que tem
um momento em que o petróleo vai ser uma energia que vai ter um equilíbrio maior com outras energias em função da pandemia. A gente viu o choque na previsão de investimentos de todas as empresas em todas as energias, em petróleo nuclear, com exceção de energias renováveis. Então, a única indústria e os investimentos que continuam positivos, digamos assim, pós-pandemia, são investimentos em renováveis. Então, daí a importância da gente aproveitar ao máximo possível esse recurso nesse período que a gente tem de produção de petróleo. A gente vai viver no futuro, ainda é um futuro distante, mas a gente tem que começar a trabalhar hoje. A gente sabe que um projeto de petróleo e gás natural é um projeto de 30, 40 anos, a gente passa aí por 5 anos de uma fase, 5 anos, 7 anos de uma fase exploratória para aí sim começar a produzir. Então, é importante que esses esforços sejam feitos nesse momento, no momento em que a gente precisa de uma retomada, de que a gente tem um ambiente, governo, regulador, investidores interessados no negócio, que permite, que juntam todas as pontas para fazer o ambiente regulatório e o ambiente econômico ser favorável para esse tipo de desenvolvimento. E eu acho que os exemplos que a gente tem já ficam muito claros em relação a empresas grandes, onshore, que têm projetos, a Eneva, mencionada pela Thabita, com Gaswire, traz a produção do gás natural. A gente fala muito em internalizar o gás natural do pré-sal, mas a gente tem uma condição em terra de colocar o gás natural, descobrir gás natural e produzir gás natural próximo aos mercados consumidores, que é absolutamente essencial para que essa indústria prospere. Temos os investidores, desde os estudantes motivados que saem da universidade e têm um espírito empreendedor, até empresas de grande porte, onshore também, que tem condição de fazer esse mercado que é intensivo de mão de obra, mais uma vez, e ressaltando esse ponto específico, que é um mercado que leva investimento e desenvolvimento para comunidades locais, para o interior do Brasil. Então, é algo que tem uma relevância econômico-social também muito grande. E eu acho que o contexto está posto, a política de governo é muito clara nesse sentido, desde da CNPE 1717 até a resolução que a gente teve mais recente em relação à redução de royalties, e é uma questão de colocar os players para sentar na mesa e fazer a coisa, entender as dificuldades. A simplificação regulatória pelo lado da ANP também é absolutamente essencial. A gente sabe que a regulação ela surgiu dentro de um princípio de regulação da Petrobras, focadas em campos offshore, e que a gente precisa buscar uma simplificação muito grande para tornar a regulamentação compatível com aquele ambiente onshore, com esse ambiente, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem aí 300 mil poços produzindo entre 0 e 1 barris de petróleo. Então, isso demanda um tipo de regulação e uma maneira de regular que é muito diferente de um campo marítimo, e isso precisa ser absorvido institucionalmente. E, sem dúvida alguma, é o momento do onshore. Todas as iniciativas estão alinhadas para fazer acontecer. A regulamentação, o caso do descomissionamento, é apenas um exemplo dessa conexão com a oferta permanente, com o fato da entrega do programa de descomissionamento ser acompanhado do ofertamento dessa área por um ano, porque é isso que a gente quer que essas áreas continuem a ser desenvolvidas, é claro, com segurança, com base em critérios de engenharia, mas que a gente possa aumentar o fator de recuperação, dar continuidade para essas operações nos campos, porque, sem dúvida alguma, traz um retorno muito grande para o país como um todo, de uma maneira geral. Então, eu acho que esses são os pontos principais, né, que a gente pode ressaltar dentro desse processo de descomissionamento e focado no onshore. E aí eu passo a palavra para o Mauro para dar continuidade. Mas de falar depois de vocês dois é complicado.
Vocês sabem disso, né? Mas vamos lá, porque realmente as informações que vocês trazem era tudo aquilo que a gente queria de um papo. Eu vou aqui nessa linha do papo, e aí, Tabita e Rafael, é papo mesmo. Não, se não sei, não quero, tranquilo, é só para a gente conversar, são coisas, dúvidas, que vocês sabem que eu participei ativamente da 817, né? Antes do IBP, depois dentro do IBP, participo ativamente de garantias financeiras, agora dentro do IBP, oficialmente do grupo, em função da TPC 08, Tomada Pública de Contribuição 08 de 18, né? Eu estou coordenando um GT dentro do IBP, que trata só de tudo que vem de lá, então eu estou vendo, estou lidando muito com as operadoras, principalmente nessa revisão que a gente está fazendo, esse reestudo que a gente está fazendo de garantia financeira. São que a gente chama de tax legal, são os advogados dentro do IBP, então e eu estou ali demitido porque eles ficam me consultando sobre a parte técnica da 817, né? Estou ali de intrusão, mas tenho ouvido, assim, né, as dúvidas, sabe, Rafa? E eu fui adotando aqui, na minha cabeça, e tentando formular algumas dúvidas de coisas que provavelmente você e a Tabita também vão falar em tese. Provavelmente, né? Porque ainda não aconteceu, então a gente ainda não sabe mesmo para onde vai. Mas, quer ver, eu fui anotando, em função do que eu fui lembrando hoje de manhã, eu fui anotando aqui. Nós temos o SGIP, né? Ou é a 41 ou é a 43, eu sempre confundo, acho que é a 41 de 16, enfim. A SGIP, 46. 46, isso, SGIP. O SGIP, ele traz, na sua essência, o workover, abandono, novos postos, né? Então, o cara, para poder fazer um abandono, ele tem que fazer aquele memorial descritivo, entrega e é aprovado. E os abandonos sempre foi feito assim, desde que eu estou lá e agora fora. Muitas vezes existem a oportunidade, tanto em terra, né, quanto lá. A oportunidade surge, a sonda está ali, estou ali perto do campo, já ancorei, muita coisa, muito abandono foi assim, né? A minha pergunta agora nós temos 817, né, e o abandono, até em função da própria garantia financeira, esses abandonos deverão ter de ser previstos num programa de descomissionamento, que serão entregues no MAP e tudo mais. Rafa, eu sei que em tese isso não deve ter acontecido, não sei nem se você já pensou nisso, mas esses abandonos por oportunidade, mesmo estando previsto na garantia financeira ou não, atender o SGIP ou não, depois eu vou complementar, eles vão precisar do PDI, eles vão estar, ou só o memorial descritivo em função do SGIP, como é que você vê isso? Essa é uma ótima pergunta e uma dúvida também que a gente recebe com frequência, tanto que essa pergunta em relação das interfaces dos abandonos e do SGIP, que é 46/2016, com a resolução de descomissionamento 817/2020, vai fazer parte do nosso FEC, do nosso Perguntas e Respostas de descomissionamento. Então, o descomissionamento em si, e a grande preocupação aí, para quem não está assim tão na resolução, e que o Mauro está expressando, é a seguinte: é o fato de chegar no momento do programa de descomissionamento que demanda um período para aprovação, para análise e aprovação, e aí se tem oportunidade de abandonar poços, e aí, em função da não aprovação do PDI, você, em tese, ficaria impedido de fazer o abandono e, eventualmente, perderia uma janela de sonda, por exemplo, para fazer o abandono. É claro que isso não é desejado do ponto de vista regulatório, a gente entende que que os poços que não têm potencial econômico sejam abandonados o mais rápido possível para mitigar os riscos de segurança e os riscos ambientais, e é por isso que o abandono permanente ele segue integralmente aquilo que está no SGIP. Então, tem cargas específicas em relação ao esquema de abandono, que é o que a gente chama de NCSB, né? Então, é uma carga que é feita no sistema da agência, com as questões técnicas, né? Eu não vou entrar muito no mérito do abandono em si, mas o importante de frisar é o seguinte: o abandono ele é integralmente feito de acordo com a resolução do SGIP. Então, quando a gente chega na fase do PDI, o esperado é que ao longo da vida útil, aqueles poços que não têm mais aproveitamento econômico, eles sejam abandonados conforme o SGIP, e no final a gente só tem uma lista
de poços a serem abandonados. Essa lista de poços no PDI continua fazendo com que eles sejam abandonados de acordo com o SGIP. Então, a gente pode dizer que o descomissionamento de poços, entre aspas, que na verdade o abandono permanente de poços, ele vai seguir o SGIP integralmente, com os processos de aprovação totalmente desconectados do programa de descomissionamento da instalação. Então, SGIP 100%. Essa dúvida surgiu, cara, você não tem noção, muitas pessoas conversando com essa dúvida e você acabou de matar. Eu vou até divulgar para a galera que esse vídeo vai estar no YouTube, lá no canal depois, para eles irem lá procurar. Posso só adicionar aqui? Deve. Eu lembro que quando a gente fez o SGIP, a gente também trouxe a mesma preocupação que a gente traz de arrasamento prematuro, a gente trouxe isso e incluiu no SGIP. Então, hoje, o que você tem que fazer? Você quer abandonar o seu posto? 60 dias antes, você precisa notificar a ANP e você vai precisar explicar para a ANP o motivo do abandono, como é que esse abandono vai afetar a curva de produção, a mesma coisa. E se a ANP tiver alguma coisa a se posicionar, quiser mais esclarecimento, ela vai pedir. Senão, ele fica automaticamente aí aprovado o relatório de abandono. Não é isso, Moura? Exato, exatamente. Então, é isso que hoje o rito é esse. Isso, e o abandono permanente, especificamente, ele tem essa necessidade de aprovação prévia, mas num processo desconectado da aprovação do programa de descomissionamento em si. Legal. O EJD, Thabita, a gente escreveu muito sobre isso, né? O EJD, se a gente parar para pensar, olhar esse cara com calma, ele deveria ser uma sequência natural desde o PEN, né? Peguei o campo, fiz o PEN, no PEN, programa exploratório, o que eu vou fazer? Depois eu vou entrar a desenvolver, aí vou fazer o PD, o PAT-PAP anualmente, enquanto o PD não é revisto, teria que estar refletindo, né, o PD, e aí eu chego 5 anos antes, né? Economicidade e tudo mais, aí eu tenho que apresentar, junto com o conceitual, eu tenho que apresentar o EJD. Eu pergunto, vocês vão ter perna para isso ou não faz parte mesmo? Tipo, um acompanhamento daquele campo, desde o PEN, PD, PAT, PAP, até aquilo que o EJD vai estar escrito, vai ter que estar acompanhando em consonância com o que veio sendo feito? Como é que vai ser essa análise disso tudo? Isso a gente faz, né, Destre? O monitoramento dos reservatórios, o acompanhamento do campo, isso aí a gente tem instrumento para fazer. O que acontece é que as perguntas que a gente fez no EJD, às vezes, elas não estão atualizadas nesses programas. Então, por exemplo, quando que você apresenta um plano de desenvolvimento para a ANP? Você apresenta 180 dias depois da declaração de comercialidade. Então, você tem aquele retrato no início da vida do campo. Se você for fazer ali um outro esforço imenso, você vai reapresentar o plano de desenvolvimento num projeto de revitalização, se a ANP solicitar, né? Mas essas informações atualizadas, elas vêm assim só nos programas anuais de trabalho, orçamento, e nos programas anuais de produção, que não contemplam tudo aquilo que a gente pediu. Então, a gente vai fazendo monitoramento, a gente vai acompanhando os investimentos do campo e tal, mas chega no momento do EJD, o que a gente faz? A gente, atualiza tudo e me explica tudo que você já estudou, que às vezes não aparece no programa anual de trabalho e no programa anual de produção, porque os estudos que ele fez, nem tudo ele apresenta o que ele vai compromissar com a agência. Então, o que ele vai compromissar, ele coloca lá, olha, estou compromissando isso de investimento que vai gerar essa curva de produção, né? Mas o que ele fez, o esforço que ele fez, as análises econômicas que ele fez e que não redundaram em cenário positivo, isso ele não apresenta, ele não tem a obrigação de apresentar. No EJD, ele vai ter que apresentar todo esse esforço que comprova que realmente o descomissionamento é a decisão final. E para o campo marítimo, mais ainda, porque para o campo marítimo a gente não dá essa chance da oferta permanente, né? A resolução ela vem encerrando. Então, esse EJD ele é mais do que necessário, porque aí, olha, realmente é isso, então vamos descomissionar. Então, tem que estar bem claro no EJD, tá bom?
Legal, claro. Obrigado, valeu. Rafa, conectando, já eu vou abrir para a audiência, que tem umas perguntas aí cavernosas aí, que eu já vi uma patabita aqui cabeluda. Conectando o SGP e o SGSS, né? Acho que esse é o 41. Mas vamos lá. Conectando ele. Nós podemos ter oportunidades, a revitalização do Marlim, por exemplo, mas até em casos que não seja essa revitalização desse tamanho, onde haverá pode ser necessidade de remanejamento de uma linha, né? Ou, de repente, algum manifold que esteja ali, que eu faça uma conexão direta, porque ficou uma linha só, que eu mexa naquele fundo do mar. Okay? Óbvio, eu vou ter que atender o SGSS. Mas, de repente, esse remanejamento dessa linha, ou mesmo a retirada, seja pelo motivo que for, ou por algum equipamento submarino, isso, em algum momento, essa conta entrou na efeito de garantia financeira, entrou na minha conta de descomissionamento. Mas aí é uma coisa pontual que eu precisei fazer naquele momento. Tem um duto aí do determinado campo, você vai saber qual é, que estão pedindo, inclusive, para interligar o outro, e o outro vai ter que ser retirado. Você está sabendo qual é, só para a gente não falar nomes aqui. Isso é objeto também de um documento especial para a SGSS, mas o PDI ele vai só quando ele for, ou ele vai ser modificado, ajustado, mas eu não preciso fazer um PDI parcial para aquilo ali. O PDI parcial é sempre uma dúvida, né? Se eu tenho que fazer PDI parcial à medida que eu for fazendo alguma coisa. Dá um brief aí para a gente. Bom, nesse caso, o próprio SGSS ele já prevê, do ponto de vista de segurança e engenharia, a possibilidade de reaproveitamento, né? Então, já não é nenhuma novidade regulatória a gente remover uma estrutura de um determinado campo, seja uma linha, um riser, um equipamento como esse, como, aliás, acontece com uma certa frequência, né? Para que seja reaproveitado em outro local. Então, é claro que passa por todos os aspectos relacionados com a integridade desse equipamento, para que ele opere com segurança, mas em relação ao nosso caso específico, a gente está falando do programa de descomissionamento. Então, nesse caso, se é uma linha que está sendo removida de um ativo que está sendo descomissionado, sim, ela vai constar no programa de descomissionamento, mas já com a destinação indicada, dizendo que aquela linha vai ser reaproveitada no local tal, na locação tal. E aí, para qualquer item do programa de descomissionamento, por exemplo, a remoção antecipada de unidades marítimas flutuantes, a gente tem essa possibilidade de fazer uma aprovação faseada, de fazer uma aprovação de uma determinada remoção, de fazer a aprovação de uma determinada movimentação. Então, é claro que a resolução, os aspectos regulatórios, eles não abordam todos os casos de maneira detalhada, mas a resolução está preparada para esse tipo de situação, e essas aprovações parciais, que na verdade é uma aprovação do mesmo PDI, mais uma aprovação faseada, claro que adotadas as especificidades em relação àquele ativo. Por exemplo, você tem uma instalação marítima que está conectada aos poços e faz o monitoramento de pressões desses poços que estão ou fechados ou abandonados temporariamente. A gente sabe que a unidade não pode ser removida sem que o abandono definitivo desses poços esteja previsto para os próximos 3 anos. Então, são questões que precisam estar conectadas. Mas a possibilidade de ter um PDI em que há remoções parciais e, consequentemente, aprovações parciais da ANP é viável, possível e previsto. É como se o IC17 fosse um grande legislativo, né? E os executivos fossem se encaixando e a gente fosse respondendo com algum item específico dela, caso a caso, se viesse a acontecer. E é assim também que eu vejo o 817, né? Como um grande legislativo. E aí as coisas vão acontecer. Bom, a gente já está andando, eu vou abrir para o Ivan vai me ajudar, porque tem perguntas da galera aí. Ivan, vamos lá, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Vou buscar aqui a pergunta da Alexandre Severino. Vamos lá. Tabita, para você.
Hoje, no universo onshore, temos 39 PDIs onshore aprovados em análise e aguardando aprovações. Deste universo, foram esgotadas as alternativas para o aumento do fator de recuperação? Para você, Tabita. Alexandra, obrigada pela sua pergunta. Eu até, quando o Moura estava falando, eu fui buscar aqui a lista desses 39 PDIs. A gente está com um painel dinâmico de descomissionamento, né, Rafa? Muito legal Verdade. o painel. E hoje todo mundo tem acesso às informações. Aliás, boa parte das informações que eu apresentei aqui, elas estão disponíveis. Eu sei que às vezes é difícil, né? A gente vai num site, hoje mesmo eu estava brincando com o Léo. Léo, onde é que está essa informação? Ela está lá. Eu falei, Léo, só você consegue achar as informações, mas está tudo lá. Se você for ali com carinho, você vai achar as informações. Deixa eu ver aqui, se eu abro e vejo a lista aqui desse onshore. Mas o que eu vou colocar aqui, por exemplo, eu estou vendo aqui campos que eu vi nos programas anuais de trabalho de 2020, tá? E que, sem dúvida, a gente não pede a JD para o onshore, tá? São campos pequenos, então, se o concessionário, de fato, ele não quer, a gente entra nesse processo de oferta permanente. Então, por exemplo, Iraí está aqui na lista. Eu vi Iraí está na lista. Iraí apresentou o PDI, mas Iraí foi para a oferta permanente, bidaram na oferta permanente, a Petrobras comprou. Iraí hoje produz mais de 200 barris de óleo equivalente por dia, tá? Então, você vê que o próprio processo, ele já faz, o próprio processo instituído da oferta permanente, ele já faz com que áreas que sejam economicamente atrativas não sejam arrasadas e abandonadas, tá? Então, a gente, obviamente, acompanha, talvez a gente pergunte, né, por que você está abandonando, com certeza vai estar ali as razões, os motivos de abandono, mas o próprio processo ele já se encarrega de que uma área que seja economicamente atrativa, ela volte e passe para a mão de um segundo operador. Tá bom? É isso aí, desculpe, só complementando, né, o padrão do descomissionamento é a gente não ter o EJD para campo terrestre, como a Tabita colocou, mas é claro, tem exceções, campos de grande produção ou de com um número de postos muito grande que pode ser pedido esse EJD, e aí, em relação aos casos que estão no painel, eu acho que a Tabita já explicou muito bem. Esses campos têm a previsão de devolução ou término de contrato pela Petrobras, mas que estão nesse processo de passagem para outras empresas. E aí, esse é o ponto. Há possibilidade também de haver um grupo de postos ou um grupo de instalações daquele ativo, um tanque, por exemplo, que não tem mais vida útil remanescente, que aí o concessionário anterior executa aquele PDI naquela parcela do ativo e de equipamentos que não tem mais economicidade, que é meramente um passivo para o próximo, ou um passivo para o adquirente, para tornar esse ativo mais atrativo. Deixa eu aqui com um que eu quase esqueço. Eu volto para você de novo. Rafael, não vou falar da ramp de garantia financeira, não, mas só um link com ela. Uma vez ela, vamos dizer, promulgada, vamos dizer assim, um dos quesitos que está lá é que até 180 dias depois, né, as operadoras deverão apresentar as suas garantias do jeito que entender, conforme o elenco que está lá. Para poder fazer isso, vai ter que calcular o MAP, vai ter que fazer o cálculo MAP, tem lá as 3 formas de calcular, né, o custo de mercado, a analogia, ou auditoria dos balanços, as 3 formas de calcular, mas essas 3 formas de calcular fatalmente vão nos levar ao que a gente está entendendo, isso é uma dúvida até bem geral, ao PDI, como se fosse um PDI conceitual. Porque tem que fazer a conta mínima, e o PDI conceitual, ele parte
se não tiver outro jeito, se as empresas entenderem que não vai dar para negociar um rig to reef ou largar 30%, enfim. O caso base é tirar tudo. Esse é o caso base, né? O caso base eu recolho tudo, então prepara aquele, estou chamando de PDI conceitual, mas aquele documento que vai ter que ser apresentado para a ANP para poder suportar aquela garantia que ele está entregando, com aquele custo. Isso daqui a 15, 20 anos, quando eu for começar a fazer o descomissionamento, em tese são 25 anos, né? Se for para um greenfield, mas digamos que seja no caso do greenfield, eu já terei com essa garantia financeira, eu já teria penalizado, estamos falando tudo em tese, já teria penalizado o meu balanço e, consequentemente, a minha distribuição de dividendos, ou até mesmo de uma participação de lucro de empregado e tudo mais. Vocês pensaram nisso, assim, com relação ao caso base? Há uma possibilidade desse vou chamar de PDI conceitual 25 anos, dele já trazer alguma hipótese que a operadora apresente, de que não seja o caso base, essas minhas linhas vão estar assim, vão estar no ambiente de rodolito, hoje lançado, o rodolito a gente sabe que em 10 anos ele cresce, pode tomar, então com isso eu pretendo só tirar 30%, 40%. Esse grande legislativo que é o 817 vai permitir esse colchão, essa acomodação? Sem dúvida alguma, o 817 já permite, né? Agora, eu acho que a questão está num ponto anterior ao 817 em si, que é essa apresentação 180 dias depois da declaração de comercialidade, acaba estando alinhado com a apresentação do plano de desenvolvimento, que é um momento do projeto bastante prematuro para se estabelecer esse tipo de requisito, quanto que vai ser, se aquelas linhas vão permanecer no local, se vão ser removidas, e aí impacta não só esses aspectos, né, que você colocou, dos dividendos, como eventualmente até um abatimento de participação especial, né, porque o descomissionamento ele pode ser abatido da participação especial, então tem todo um cenário mais amplo e complexo nesse sentido. A resolução de garantias ela está sendo discutida e é o fórum correto para esse tipo de discussão, mas ela já prevê alguns instrumentos, um analogia, o outro as certificadoras. Então, o que acontece? Dentro desse princípio, o cálculo e a estimativa de descomissionamento não necessariamente precisa passar por uma análise aprofundada a ponto de decidir o que vai ficar e o que vai ser removido, até porque a época em que o plano de desenvolvimento é constituído, isso não faz nem muito sentido. A gente não tem nem como prever qual vai ser o comportamento do próprio ecossistema em 30 anos. Então, é uma análise caso a caso, sem dúvida alguma, depende daquele tipo de projeto, o tipo de poços que estão sendo perfurados, o tipo de infraestrutura marítima, quantos planes, quantos flats estão sendo colocados naquele projeto, para que aí sim a gente tenha uma estimativa baseada, lógico, precisa ser certificada, porque o valor da garantia não pode ser um valor arbitrário, ele tem que estar baseado na boa engenharia, mas não significa que tenha que se adotar o caso base para a apresentação dessas garantias. É lógico que na ausência de uma metodologia consistente para se demonstrar uma alternativa ao caso base, aí é o caso base, não tem jeito, mas desde a analogia, certificação e outros mecanismos baseados em risco para se calcular esse valor de garantia financeira. Eu não vejo nenhuma dificuldade, mas essa é uma das boas discussões que estão em andamento aí com a resolução de garantias, sim. Legal. Ivan, bom, eu vou deixar com você, vamos mais duas objetivas e abrir para os nossos ilustres convidados fazer as suas considerações finais. Ok, Ivan? Vamos lá, agora é contigo. Tá ótimo, vamos lá. Para a Thabita também, Alexandre Severino que mandou. Depois de 2003, a produção de petróleo terrestre caiu muito. Com a quebra do monopólio do petróleo, no fim dos anos 90, as grandes operadoras estrangeiras concentraram seus esforços de investimentos exploratórios e de produção nos megacampos, em águas profundas, sobretudo no pré-sal. De forma geral, coube às empresas de menor porte se dedicar aos campos de petróleo em terra.
Para o aumento de produção onshore, ocorre incentivo da ANP para as empresas na realização de novas campanhas exploratórias nas bacias terrestres? Obrigada, Alexandra. Eu acho que assim, a gente tem trabalhado muito para atrair investimento na exploração. A oferta permanente é isso, né? É o resultado desse esforço de a gente conseguir atrair investimento e não somente no BID, numa coisa agendada, mas que as empresas elas possam, a seu tempo, estudar, nominar as áreas, e aí as empresas que estão interessadas em investir em exploração, e aí vir, né, nessas rodadas aí que vão ser marcadas 90 dias após a aprovação dessa manifestação de interesse. Mas não somente isso, a gente fez uma série de simplificação contratual para que nossos contratos sejam mais atrativos. Quando a gente fala de investimento em exploração e produção, a gente compete com o mundo, né? Então, a gente precisa criar um ambiente competitivo no Brasil para a gente conseguir atrair esses esforços exploratórios, tá? Então, a gente simplificou o contrato, a gente reduziu royalties. Então, hoje, né, Nova Fronteira, 5%, Bacia Madura, 7,5%, só as bacias mesmo de que tem produção relevante que são 10%. Né? Então, a gente faz todo um esforço para que a gente consiga atrair investimento em exploração. Agora, a gente tem que fazer mais? Eu acho que a gente tem que fazer mais. Eu até apresentei isso, a gente precisa se reinventar para a gente conseguir atrair ainda mais. Por isso que eu falei também do não convencional, né? Que é um esforço exploratório, é um horizonte que a gente precisa também destravar. Lógico que a gente tem que ter uma conversa coerente e equilibrada, né, com os interesses também de sustentabilidade do país, ambientais. Mas a gente vê, por exemplo, Vaca Muerta, lá na Argentina, em 2010 ela foi descoberto. Hoje, o último relatório que eu li, já estão produzindo 160 mil barris por dia, quer dizer, mais do que a nossa produção onshore toda. Então, é um esforço, gente, que a gente precisa fazer para a gente poder atrair investimento exploratório. Mas você vê, casos de sucesso, gente. A Eneva aí é um caso de sucesso. A gente produz gás ali no Parnaíba, a GTW, e ela avançando em novas oportunidades de negócios ali né, com gás agora da Amazonas. Então, tem sim um esforço exploratório, inclusive tem blocos exploratórios, eu vi que você fez outras perguntas, em bacias maduras a gente tem muito bloco exploratório, mas quando a gente acontece essa crise, que dá esse colapso de preço, a primeira coisa é preservação de caixa, as empresas precisam preservar caixa, e aí corta onde? Corta na exploração. Então, a exploração ela é a primeira prejudicada nisso, mas ainda assim a gente precisa assim, avançar, e a gente tem feito muita coisa. E o que a gente precisa fazer é isso, é atrair investidor para investir em exploração. É isso, Thabita, nesse sentido, muito bem colocado, né? E uma série de simplificações, aquela questão do contrato na fase de exploração, ele costumava ter 2 fases, então se estabelecia 2 passos para obrigações firmes e passou a ser uma fase única. Outros aspectos que se tem o programa exploratório mínimo, que é um fator para que a empresa seja bem sucedida no BID. Posteriormente, ela descobrindo indícios, ela passa para uma fase de avaliação de descoberta. Hoje, em geral, você tem um poço no período exploratório mínimo e um poço na avaliação de descoberta. No caso onshore, se busca, está no forno, uma simplificação regulatória que vai ser muito efetiva, que vai ser o uso desse poço, que já é um compromisso firme do programa exploratório para se fazer avaliação de descoberta, então, para casos de bacias maduras, caso terrestre. Então, isso traz uma economicidade para a empresa que perfura um poço a menos, antecipa a declaração de comercialidade, antecipa os processos de início de produção, de pagamento de royalty, é claro, se for viável do ponto de vista técnico, fazer uma avaliação de descoberta com base naquele poço que foi originalmente perfurado no PEN. Então, todos esses instrumentos vão adicionando para tornar cada vez mais atrativo esses processos exploratórios e tornar essa fase, que é uma fase de investimento, intensivo investimento,
mais curta e mais efetiva do ponto de vista do operador, porque ele quer a mesma coisa que a gente, né? Ele quer chegar no ponto de declarar comercialidade, assim como a ANP. Gente, infelizmente, deu a nossa hora, está na nossa hora. Rafa tem compromisso, todo mundo tem, daqui a pouco cai também isso aqui. Queria agradecer a vocês dois mais uma vez, agradecer quem pôde participar, quem não pôde, vai ter a oportunidade de vir lá no canal. Já muita gente me pedindo aqui pelo WhatsApp, pelo amor de Deus, vou disponibilizar, porque eu não consegui entrar, tá? A gente vai disponibilizar lá sim. E agradecer a vocês e deixar agora as considerações finais de vocês dois. Thabita, Rafa, fiquem à vontade. Vai, Rafa. Então vai, Rafa, vai. Ela começou, ela quer que você comece de primeira. Tá bom. Eu estava deixando a Thabita fazer as considerações dela, né? Até para não correr o risco dela falar mais 1 hora, né? Mas estou brincando, Thabita. Bom, primeiro de tudo, agradecer o convite, Maura. É sempre um prazer estar contigo. Mais especial ainda estar junto com a Thabita, que sempre foi uma entusiasta, sempre teve dentro desses processos inovadores da ANP, no sentido de promover mercados, de tornar a regulação mais simples, de fazer com o nosso trabalho interno também seja cada vez mais efetivo do ponto de vista regulatório. Então, a gente teve aí a oportunidade de participar dessa mudança de abordagem e desse alinhamento dessa resolução com a política de governo e com a estratégia da diretoria colegiada. Então, a Thabita tem muito a ver com essa mudança da resolução que agora a gente começa a exercitar, e dizer o seguinte, que a agência é um órgão regulador que procura ser o mais ágil possível, procura ter as resoluções para que possam servir de catalisadoras para esses mercados, mas as resoluções por si só não resolvem problema algum, né? Então, as resoluções são pontos de partida para que a gente consiga desenvolver os mercados e crie esse ambiente favorável para o desenvolvimento desses novos negócios. E agora a gente precisa realmente das mãos à obra, fazer as coisas acontecerem, tornar os trabalhos e a interpretação da resolução, o exercício da resolução, algo que seja favorável para o mercado e para a regulação, porque, com certeza, a gente tem um potencial muito grande como país, a gente tem uma vocação como uma nação, nós somos uma nação marítima e nós somos uma nação petrolífera. Vários projetos tiveram um resultado excepcional nesse curtíssimo prazo de oferta permanente de ingressos de novas empresas. Então, eu acho que a gente reúne todos os elementos para fazer esse mercado onshore se desenvolver de uma maneira bastante rápida e que vai surpreender muita gente. Então, obrigado pela participação e boa tarde a todos, e obrigado por todos aí que disponibilizaram tempo para ouvir a gente um pouquinho. Thabita? Você bem breve, hein? Para compensar. Eu também quero agradecer pelo convite do Destre, agradecer a Laís e o Ivan, que trabalharam aí no bastidores, e agradecer o Moura, né? Porque o Moura, ele sempre foi aquele entusiasta, ele sempre me apoiou, né, Moura? Ele sempre buscou ali estar junto, participar e poder me apoiar mesmo nas coisas, e é um prazer estar com o Moura aqui. E o Destre, gente, se vocês não sabem, o Destre, eu lembro que acho que a primeira reunião que eu tive com o Destre, eu tive com o Moura junto. Lembra, Moura? Me lembro. O Destre, ele veio assim falando do histórico dele, da experiência dele. Eu fiquei assim, nossa, era tudo que a gente queria ouvir, era isso. E o Destre, ele fala em descomissionamento, mas ele tem esse aumento de fator de recuperação, né? Na veia dele, então ele sabe exatamente qual é o equilíbrio certo. E para mim foi um prazer. O Destre, inclusive, nos ajudou, viu, na redação da resolução. Eu lembro que o EJD, o Destre me mandou assim, um draft assim, com as sugestões dele. Muito do que ele falou está incorporado. E a regulação, gente, é isso. A regulação ela tem que ser, né, uma conjunção aí, ouvindo todos os atores do mercado.
eu acho que o órgão regulador, o Reino Unido, gente, a ODA, ela coloca, né, é a maximização da recuperação como política, né, como estratégia, e ela coloca 3 vertentes do órgão regulador, que é promover, né, regular e influenciar. E, então, eu sou muito entusiasta da agência reguladora com esses 3 aspectos, e esse webinar é uma oportunidade da gente promover e influenciar. Então, eu quero agradecer de coração o convite do Destre e a participação junto com o Moura e todo mundo que teve paciência de nos ouvir até agora. Tá? Gente, muito obrigado mais uma vez. Lembrando que nós vamos ter um papo extemporâneo. E com outro amigo, não sei se a Thabita lembra, mas você e o Bispo, certa vez lá em Manaus, numa queima extraordinária, vocês me auditaram, me sabatinaram quase 2 horas aí, eu tendo que explicar aquilo tudo, como eu sofri aquele dia, viu? E aí o Bispo, agora, na sexta-feira, às 17 horas, dia 7 às 17 horas, outro amigo que a gente, enfim, a gente fez muitos amigos, mostrando que essa relação, né, agente regulado com agente regulador, não tem que ser uma relação de... Pô, cara, acho que é uma relação mesmo de parceria, quando a gente consegue isso, acho que fica um relacionamento perfeito, acho que foi assim. Bom, então o Bispo, na sexta-feira, dia 7, às 17 horas, vamos bater um papo sobre a nova regulação que vem aí de conteúdo local, né? Como é que está esse momento de conteúdo local, esse novo momento, como é que ele está vendo isso, tá? Eu acho que também vai ser um papo bastante interessante. E, Rafa, eu estava vendo, estamos já nos preparamos para a nova resolução de SGSO. Então, se você quiser aceitar, a gente pode conversar isso daqui a mais uns dias. Eu acho que vale a pena. Também está no meu sangue também esse GSO. Vocês me auditaram, tanto que eu tive que aprender muitas exercícios práticos, né? Então, está no sangue isso também. Se você topar, a gente bateu um papo específico sobre o SGSO, como é que você está vendo a reformulação da resolução. Enfim, eu acho que vai ser um papo legal também. Maravilha, já está aceito. Então, vamos marcar a hora. Obrigado aos dois mais uma vez, obrigado a todos. E a Laís vai divulgar depois o canal do YouTube que a gente está abrindo, aí, por pedido de todo mundo também, para poder botar tudo no lugar só. Thabita, inclusive, já primeiro, cadê o canal do YouTube para botar isso tudo lá? E a gente vai colocar isso lá uma vez. Gente, muito obrigado. Valeu mesmo. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.